Seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do Café com a Tati nessa 5ª temporada. E eu vou começar sem maiores delongas, falando direto e reto ao ponto que a gente quer conversar hoje. Por que que a gente engorda quando tá na menopausa? Esse eu acho que é o primeiro ponto, o primeiro grande obstáculo que a gente tem nessa fase. Então a gente já vai começar direto conversando por aqui. Vou te fazer pensar um negócio importante. Você descobriu que tá na menopausa, tem aquela calça jeans que você usa há um tempão, mas tem percebido que todas as vezes que você vai vestir, ela tá apertada? Ela começa ficando apertada na cintura, depois ela começa a ficar apertada no quadril. Você começa a perceber que outras roupas também não estão tão legais, mas quando você sobe na balança, o peso não mudou. O que será que está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar hoje durante o episódio todo. Então fica até o final, porque no final tem dica da Tati para você saber, tá bom, isso está acontecendo, mas o que eu faço? Então já quero agradecer a você que está aí e, claro, ao estúdio da Prodígimos que deixa aqui tudo, tudo de melhor para que eu consiga fazer um programa adequado à qualidade que você espera, não só de conhecimento, mas de imagem e som. Então, muito obrigado. Vamos começar então, vamos falar. Calma. Nem tudo que você vê é o que está acontecendo dentro do seu corpo e não tem opção, não tem o que fazer. Eu tenho um amigo que ele dizia assim para mim: se tem solução, não é um problema. Então eu tenho que te dizer aqui, logo no comecinho, que a gente tem sim uma mudança nessa composição corporal. A grande maioria das mulheres vai perceber que vai engordar durante essa fase, mas calma. Tem solução, a gente consegue melhorar ou diminuir o que está acontecendo durante esse período, mas para a gente conseguir fazer as melhores escolhas, o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento. E esse é o objetivo principal. Hoje eu estava estudando para trazer o podcast aqui para vocês, e aí eu fiquei pensando assim, Tati, você nunca falou qual é o real motivo do podcast. Por que você faz podcast? Por que você está aqui? Por que eu te vejo aqui no YouTube com esse canal? Qual é o objetivo principal? Então eu vou te dizer qual é o meu objetivo principal. Dizem que você tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, certo? Já plantei árvore, ainda não escrevi um livro, não tive filhos, mas vou te dizer que talvez esse seja o meu legado. Talvez não seja o livro, talvez sejam vídeos trazendo um pouquinho de conhecimento a respeito da fisiologia, a respeito do conhecimento sobre saúde, que a gente pode dividir e deixar aqui. E o objetivo maior é fazer isso de uma maneira didática, de uma maneira prática, sem termos técnicos, sem muita maquiagem. Pelo contrário, hoje a minha vontade era ter vindo até sem maquiagem, para mostrar para você que é possível a gente ter um entendimento mínimo ou um entendimento melhor para a gente conseguir ter mais saúde e discutir com os médicos que estão cuidando da gente com um pouquinho mais de clareza para entender o que está acontecendo. E hoje, especificamente hoje, com esse conteúdo, eu aprendi muitas coisas e eu lembrei assim, gente, eu não estudei isso durante o meu curso de fisiologia, nem fisiologia do exercício e nem educação física. Tá bom, alguns vão dizer que eu fiz faculdade no século passado e por isso o conteúdo já é muito antigo, mas a fisiologia humana vem de muito antes e nem tudo mudou. Mas tem uma coisa pontual que é importante a gente lembrar. A gente consegue ter hoje mais detalhes de um ciclo que todo mundo já conhece. Então, a menopausa vem aí como mais uma fase da mulher e mais uma fase que não é uma doença, mas ela precisa ser entendida. Qual é a função desses hormônios para a gente conseguir ter respostas mais palpáveis, mais fáceis. E aí a gente consegue passar por essa fase de uma forma mais leve. Então, esse é o objetivo do canal.
tá bom? E o que que você pode esperar? O objetivo do canal, o objetivo de eu fazer o podcast, né? E o que que você pode esperar desse episódio? Primeira coisa que você pode esperar é: por que que ocorre o aumento da gordura abdominal quando não produzimos mais hormônios femininos? Essa é a primeira resposta que a gente vai ter. Segunda, o que que eu faço para diminuir os efeitos desse acúmulo de gordura nessa fase? E por último, e não menos importante, qual é a dica da Tati para a gente driblar esse obstáculo? Então fica aí até o final que eu prometo que vai ser muito legal. E se você está chegando agora, vou começar me apresentando. Muito prazer, sou Tati Miller, personal MEV. Então sou uma mulher de 50 anos que está na menopausa, está aprendendo a viver na menopausa. E claro, assim como você, eu trabalho, tenho as minhas funções, sou personal trainer desde 2004. E aí, tô na área de saúde, longevidade, qualidade de vida, mas já passei pela performance e continuo na vida do esporte, né? Eu gosto do esporte, sou nadadora, me aventuro pelo triatlon, então tenho o esporte como também o meu medicamento de saúde. Anota isso daí que é legal. Tamo com o Café com a Tati desde 2020, ele começou lá no Instagram. E claro, a Mel já deixou aqui para vocês, para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que tá na mesma fase que a gente. E tô no estúdio da Prodígimos desde 2022 com esse olhar, com o olhar de trazer para você melhor qualidade, com profissionalismo, não só de conteúdo, mas de material também. Então, esse é o nosso cuidado por aqui. Então, vamos começar? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Sim, a mulher que entra na menopausa pode ter um aumento de circunferência de até 2 centímetros. Não só isso, circunferência abdominal de até 2 centímetros. Não só isso, ela pode também ter um aumento já de pronto, de hoje para amanhã, tá? De até 2 quilos de peso. Claro que a gente está falando de um período de até 10 anos, mas o que eu gostaria que você olhasse essa mudança da composição corporal tem um motivo. E o motivo maior é exatamente a diminuição da produção do estrogênio. E o que eu vou dizer para vocês que eu aprendi, assim, estudando a menopausa? Primeira coisa que a gente sabe, e os médicos fazem a gente buscar informação através do exame de sangue, é o estradiol. E a gente acha que ele é o único hormônio feminino produzido pelo corpo. Não é só ele que é o hormônio feminino produzido pelo corpo, mas quando a gente fala em estradiol e a gente mede esse estradiol pelo sangue, esse estradiol que a gente está medindo é o produzido pelos ovários. E o que a gente pensa quando fala em menopausa, o que a gente estuda quando fala em menopausa, é o estrogênio. Tá bom, Tati, qual a diferença? O estrogênio é um composto, vou falar um composto, tá? Mas são 3 hormônios femininos da mesma formulação química, vamos dizer assim. Mas eles têm funções diferentes e são produzidos em lugares diferentes, em momentos diferentes. Mas o que a gente vai se ater no momento? A entender que, a gente tem uma quantidade de hormônios circulante, desse estradiol circulante no corpo muito grande, durante toda a fase fértil da mulher. Quando ela engravida, a gente tem uma grande quantidade de um outro hormônio desses estrogênios produzido no corpo feminino. Em segundo lugar, esse estradiol produzido pelos ovários também está muito circulante durante o período fértil, durante toda a fase fértil da mulher. Quando ele para de ser produzido pelos ovários, tem outro estrogênio da família, né? Outro composto, que é uma estrona, que é produzido, sabe por quem? Pela gordura. Exatamente. Então, o estrogênio são 3 hormônios da mesma família que estão trabalhando dentro do corpo da mulher. E quando a gente diminui o estradiol, que é o marcador que o seu ginecologista vai pedir no seu exame de sangue e vai entender que seu ovário já não produz, o que acontece? Seu cérebro faz com que essa estrona, que está na gordura,
tá? Na sua composição, quando a gente fala de composição corporal, que está na sua gordura, seja ela visceral, seja ela subcutânea, que está na sua célula de gordura, é essa estrona que vai aumentar a produção do estradiol. Entendeu? É isso. E aí é tão engraçado porque quando eu estudei fisiologia lá na faculdade, a gente não ouvia falar disso. Até então, estrogênio era né, na minha cabeça, exclusivamente estradiol. E a hora que a gente tem o conhecimento de que, pera lá, sabia que sua gordura, sua molécula de gordura também produz um hormônio feminino? Com uma outra função? E quando você para de produzir os seus hormônios no ovário, esse hormônio, a estrona, começa a produzir estradiol para dar conta da necessidade que o estradiol tem no corpo. E se você olhar e assistir os capítulos anteriores, você vai ver que uma das funções é plasticidade neural. Então, é a melhoria no cérebro, e a gente tem muitos receptores de estradiol no cérebro. A gente falou bastante do risco cardiovascular lá no episódio 4, e aí se você for lá assistir, você vai ver que tem uma função muito importante para melhorar os vasos sanguíneos. Então, como a gente para de produzir esse hormônio, o que acontece com o seu corpo? Ele tenta equilibrar de outra maneira, aumentando sua gordura abdominal. E por que abdominal? Porque a forma mais fácil de aumentar essa produção é aumentando a quantidade de gordura num espaço que tem disponível, que é a sua circunferência abdominal. Entende o motivo? Sua gordura visceral, porque ela se acomoda melhor entre os órgãos. É aí que vem a sua tão famosa, mas tão odiada pochete. A pochete é uma gordura abdominal que está localizada entre as vísceras. Então, a camada de gordura aumenta por esse motivo. E aí, quando a gente descobre isso, você entende que faz todo sentido. Tá bom, Tati, fora isso, o que mais acontece? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma das coisas que o estradiol faz no corpo é essa proteção com as gorduras que estão armazenadas de forma saudável no corpo, principalmente de forma subcutânea. Mas espera lá, o efeito protetor disso com a diminuição do estradiol diminuiu. E agora? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o meu corpo tenha uma atividade metabólica mais acelerada para compensar esse aumento de gordura e utilizar essa gordura como energia. Vamos pensar outra coisa. Quando a gente tem uma ausência desse estrogênio, que vai lá no seu cérebro e desativa um pouquinho a saciedade, o que acontece com o seu corpo? O que você sente logo que você começa a parar de menstruar? Você sente um aumento de fome. E os hormônios da saciedade começam a se desregular pela falta do estradiol. E aí o que a mulher normalmente faz? A gente começa a comer muito mais. E a gente come o quê? A gente come chocolate, a gente come alimentos que tragam aquela sensação palatável, que tenha sabor, né? E algumas vão mais pro lado do salgado, outras vão mais pro lado do doce. E acabei de pensar aqui que isso acaba se tornando um brinde, né? Todo mundo que quer te agradar, seja sua manicure, seja sua esteticista, seja qualquer, né? Te dá o que de presente? Isso aí, um bombom. Quantas vezes você já não ganhou um bombom, um carinho, um chocolate, algo gostoso que acalenta seu coração? E aí, quando você entra nessa fase e começa a perceber que você tem fome o tempo todo, ao que você recorre? Ao açúcar, à energia rápida. Calma, por isso que eu falei lá no comecinho, calma, não se culpe. Isso tem uma função.
Mas não é sabendo disso, e agora olha, deixa, mas não é sabendo disso que você vai se acomodar no sofá e vai falar, já que é assim mesmo, não tenho o que fazer, então eu vou efetivamente deixar meu corpo trabalhar sozinho e vou continuar comendo. A gente sabe que é uma resposta hormonal, mas a gente tem como controlar. Espera aí que a gente já fala sobre isso, tá? Fora isso, algumas pesquisas têm mostrado, assim, muito pontualmente, que o peso corporal pode aumentar em até 44% a gordura dessa mulher que entra na fase da menopausa. E eu encontrei uma colega de trabalho, ex-colega de trabalho, na farmácia essa semana, e ela confessou para mim que estava com muitas dores. A gente conversou ali por alguns minutos e eu identifiquei que ela pode ser uma pessoa que esteja assistindo o programa nesse momento com os mesmos sintomas. 56 anos, com obesidade, um quadro inflamatório agudo a ponto de ter dor nas articulações, com muitas dores no joelho por não conseguir mais caminhar. E aí ela descontou tudo na menopausa. Ela comentou que ela se sentia cansada, ela estava fraca, claro, tomando medicação para isso. Insônia e tinha mais um detalhe, fadiga. Não só o cansaço em si, mas a fadiga, a indisposição. E quando a gente se vê nesse momento, quem socorre? Quem explica? Quem entende? E a primeira coisa que a gente vê por parte dos médicos é: vamos diminuir esses sintomas. Como? Com medicação. Mas para você que se identificou com essa pessoa e que também percebeu que pode ter alguns desses sintomas, eu pergunto: e o estilo de vida? Como é que a gente para de tomar refrigerante? Porque, coincidentemente, o filho estava junto e ele comentou para ela assim: mãe, mas você não para de tomar refrigerante, nem tem tomado mais o zero, a marca zero. E aí eu te pergunto, como é que a gente sai desse abismo? Como é que a gente começa a caminhar devagar? A gente começa por aqui, fazendo o que você está fazendo. Que é entendendo o que acontece no corpo, aumentando o seu conhecimento para fazer as melhores escolhas. E eu tenho que te dizer que a ciência comprova que a mudança do estilo de vida é o primeiro passo para a longevidade. Quando a gente se vê, se olha no espelho com todos esses sintomas, a gente precisa buscar ajuda. Ajuda daquele profissional de saúde que vai segurar na sua mão e que vai te ajudar a comer melhor, a se alimentar melhor, a dormir melhor e a se movimentar acima de tudo. Claro que a gente tem outros profissionais para ajudar, principalmente com relação ao estresse, porque aí a gente não faz nada disso e o trabalho também não está ajudando. Entende como a bola de neve está só aumentando conforme ela desce a montanha? E se você não parar, não der um jeito dessa bola de neve parar, onde vai parar a sua saúde? É isso que a gente precisa pensar. Esse estrogênio, que está diminuído na forma do estradiol, ele faz com que ocorra, quando ele está diminuído, um bloqueio da insulina, fazendo com que você se torne resistente à insulina. Quando a gente se torna resistente à insulina e a gente tem uma alimentação desbalanceada, você tem grandes chances de aumentar a sua circunferência abdominal pelo aumento das gorduras, mas não só isso, de se tornar um diabético tipo 2. Então percebe como um problema acaba gerando outro? E aí você vai falar assim para mim, então a menopausa é um problema. Não, a menopausa é uma mudança hormonal, uma fase de mudanças hormonais importantes para o corpo que a gente tem que aprender a entender e saber o que fazer.
Nesse momento, o que é a primeira coisa que a gente precisa identificar? Qual é a nossa saída com relação à reposição hormonal? Já fez sua consulta com o seu ginecologista? Já avaliou? Já ponderou quais são as chances? Porque essa pessoa que eu encontrei, uma das questões que ela me pontuou foi: eu não posso fazer reposição hormonal. Tá bom, essa é a primeira opção. A segunda, como é que está o seu movimento? Tem feito alguma coisa para se movimentar? Tem feito alguma coisa para mudar essa condição inflamatória? Porque o que a gente tem é uma diminuição desse estrogênio quando a gente está na menopausa e, consequentemente, um aumento do LDL, aquele colesterol que todo mundo considera ele como ruim, mas que tem uma função, e o aumento dos triglicerídeos. O que isso faz? Aquele aumento de risco cardiorrespiratório ou cardiometabólico que a gente falou no episódio anterior. Percebe como a gente vai ficando sem saída? Mas eu tenho que te dizer que a gente tem uma saída importante. E qual é ela, Mel? A Mel coloca aqui pra gente, na nossa tela, o pilar que eu tenho batido na tecla o tempo todo, e não é porque eu sou personal trainer, mas é porque, efetivamente, o pilar da atividade física, o pilar do movimento, o pilar do treinamento físico é tratamento médico. Quando a gente fala de composição corporal, quando a gente percebe essa troca com a diminuição desse estrogênio, a gente tem a diminuição da massa muscular e o aumento da gordura, gerando o estado inflamatório e, consequentemente, uma diminuição do seu metabolismo. Quando isso acontece, qual é a saída? Movimento. Tati, qualquer movimento? Sim, qualquer movimento. E eu vou te dar o exemplo de que esse movimento é tão importante, não só na fase da menopausa, como na pós-menopausa. Essa semana é dia de avaliação física no meu estúdio e todos os meus clientes passam pela bioimpedância, pela avaliação funcional. E o que eu detectei essa semana? E conversando com a minha cliente, ela tem 81 anos. Ela teve uma mudança da composição corporal no último ano, que é algo que a gente fala, difícil de acontecer. Porque aos 81 anos, como é que eu posso ganhar massa muscular? E foram 2 quilos a mais de massa muscular, com 2,5 quilos a menos de composição corporal, aos 81 anos. Ah, mas ela treina muito? Ela treina 4 vezes por semana, por 30 minutos. Com uma placa na coluna, tem 4 parafusos na coluna. E eu tô te dizendo isso para realmente te dar um chacoalhão e falar: dá tempo. Dá tempo de você levantar, dá tempo de você se movimentar. Seu corpo vai responder de forma favorável sempre que ele tiver o estímulo do movimento. E o movimento vai ser importante em todas as fases. Mas quando a gente fala da mulher adulta, da menopausa, dessa diminuição do estrogênio, do acúmulo de gordura, o exercício vai fazer com que eu consiga manter os níveis ótimos de gordura, não só sanguínea, mas também dessa gordura abdominal. Então, se o seu jeans já não está fechando como antes, né, você já não está usando o mesmo número, calma. Antes de você pensar em comprar uma outra calça jeans, segura um pouquinho a alimentação, segura um pouquinho o açúcar. Começa a se movimentar com mais frequência, porque não é a modalidade, e a gente falou nisso nos 2 últimos capítulos, não é a modalidade. Acabei de lembrar que a gente falou de todo o sistema vascular, né, os benefícios do estrogênio no sistema cardiovascular, no episódio 3, né, no episódio 4 e 5 é só sobre exercício físico. Então, se você não assistiu, vale a pena ir lá. Na verdade, vale a pena assistir desde o primeiro, né? Maratonar o Café com a Tati nessa fase da menopausa.
Então, o que é importante? Você, antes de pensar em medicação, antes de pensar que você não dá conta, naquele momento que você está no sofá, se pergunta, o que eu posso fazer para sair daqui? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vá caminhar. Só de você ir caminhar, você oxigena seu cérebro e pode tomar melhores decisões. Vou lembrar então, para você que não assistiu os anteriores, primeiro, o exercício físico vai melhorar sua aptidão cardiorrespiratória. Segundo, vai melhorar sua saúde óssea, porque esse também é um problema da diminuição do estradiol. Segundo, diminui os riscos de doença crônica. Qual doença crônica a gente está falando aqui? Duas: hipertensão e diabetes. São as duas primeiras que a gente pode pensar. A terceira, obesidade. Controle e manutenção do peso, pensando nesse acúmulo dessa gordura em função dessa diminuição do estradiol. Redução da ansiedade, depressão e humor negativo. Isso faz com que você consiga liberar mais serotonina ou endorfinas e aí, consequentemente, você come menos. Qual é o objetivo quando a gente tem uma diminuição da saciedade? Qual é o objetivo da gente comer? Principalmente aquilo que a gente gosta. Liberar o hormônio do prazer. E o hormônio é liberado imediatamente. Mas não é só quando a gente come. É quando a gente faz sexo e, claro, quando a gente goza. E, acima de tudo, quando a gente faz exercício. Que são fontes naturais de liberação hormonal. Mas o que a gente faz de pronto, a gente abre a geladeira. E vai no que é mais rápido, mais gostoso, mais palatável. E eu sempre falo, vai beijar na boca, Brasil. Estamos beijando pouco. Pensa nisso. Consequentemente, eu faço exercício, eu melhoro a minha autoestima e melhoro a minha função cognitiva. Eu melhoro a minha capacidade de fazer escolhas positivas para a minha vida. Então, quando a gente fala de por que eu engordo na menopausa? Porque tem um motivo hormonal de captação, de aumento de produção daquilo que mais está faltando no momento. Qual é a dica da Tati? Faça exercício físico de forma regular, para que você consiga acumular os efeitos crônicos da prática desse exercício. Qual exercício você vai fazer? Aquele que você mais gosta. Depois, mais para frente, a gente conversa sobre o que é mais eficaz. Mas de pronto, comece por aquilo que você gosta. Crie a sua rotina. Mais uma vez. Eu agradeço por você estar aqui até agora. Aproveita, se inscreve no nosso canal e eu tenho certeza que agora você sabe o motivo pelo qual você engorda. Compartilha com aquela sua amiga que está precisando também descobrir isso. No mais, deixa seu comentário e se você quiser saber quais os artigos científicos eu uso por aqui, pede nos comentários que eu te mando. A gente também tem esse episódio disponível no Spotify, é só clicar lá, Café com a Tati, e tem vários episódios para você ouvir. Te espero no próximo. Até mais!